Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como escalar baseado em experimentos. E para isso, a gente vai bater um papo com o Gabriel Costa, que foi Head Growth da RD Station, CMO da Singu, fundador da Merlin e da GLA. Obrigadão, Gabriel, pela tua disponibilidade. Também conhecido como Mineiro. Exato, Mineiro melhor, né? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Esse é um papo bem legal. E eu já queria começar aqui falando uma coisa, que a gente tem o nosso podcast, o Deep Growth. Quando a gente foi começar o Deep Growth, a ideia era chamar Growthcast, mas eu acho que vocês já tinham registrado o domínio, alguma coisa. Ah, tá vendo? Eu não sei se vocês já tinham... Ele veio recuperar. Assim. Não. Cara, pior que hoje agora já é tarde demais. Agora já foi de boa. Eu não lembro se já tinha algum episódio ou se estava registrado, mas não... Se vocês não tinham começado ainda. Mas essa era a ideia original, mas tá tudo bem. Eu começo me desculpando. Não, tá tudo bem, tá em casa. Pelo menos tá entre amigos. Então tá de boa. Muito bom. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, Head de Growth, Acquisition da Growth Machine e meu sócio. Cara, prazer, esse podcast aqui vai ser bravo. Caraca, não, os últimos já foram... Assim, cara, a gente tá num desafio, porque todo podcast que a gente faz, a gente sempre sai com a percepção de que ele foi melhor do que o anterior. Saca? No meu caso, eu sempre... Melhor ou não, depende, mas eu sempre saio com a sensação de... Puta merda, podia ter ficado mais uma hora fazendo mais pergunta aqui. Isso é verdade. Aí, Cara, são todos. Assim. Na verdade, esse é um ponto que a gente até... Não, mas a gente passa da hora, às vezes. Mas tem uma parada que eu me preocupo também dele ficar muito longo e cair a retenção e tal. Então, tipo, cara, né, tem episódios de 2 horas e a gente sabe que a retenção é um pouco mais baixa por causa disso, né? Então, estamos falando de métricas, já tem a métrica growth, de que a maioria fica por 1 hora. Mas só antes da gente descer, junto com a gente, Luan Pique, o MD-chefe da Growth Machine. Como é que tá a realeza? Estamos aqui amadeirados, como sempre. Cara, tu tem que assistir o dele. Cara, assim, ele é um maluco de trap, saca? Só que ele só anda de Lacoste. Sim. Aí ele chega e fala assim, esse é o gosto da realeza. Tem que agradar o paladar da realeza. O paladar da realeza. Bora. Cara, assim, eu e o Gabriel, a gente tem... Caraca, uma longa história, né, cara? Uma longa história. Eu lembro dos primeiros summits. Cara, velho, eu lembro do summit que você foi fazer uma... Ficou maneiro. Você foi fazer uma ação pra se conectar com a plateia. Aí tu falou assim, não... Eu pesquisei vários hacks, vários... Tu lembra disso, não? Não, talvez eu lembre você contando mais detalhe, mas de cara... Aí você fala assim, então, pra você se dar bem numa palestra, todo mundo tem que perceber que você é fodão. E pra isso eu trouxe uma prova. Aí você botou uma foto tua, moleque. que é saí aquilo, do cara? jornal. Então, quando eu tinha, acho que 11, 12 anos, eu assisti o filme do Castelo Rá-Tim-Bum, no cinema. Caraca. E aí teve uma jornalista que me entrevistou lá, perguntando como é que foi o filme, não sei o quê. E, cara, em um tweet, nem existia Twitter na época, mas num tweet, em 140 caracteres ali, eu... resumi o filme, comparei com Pokémon ainda na época lá. Cara, foi incrível. Crítico de cinema, infanto-juvenil. E aí eu falei, aí foi exatamente. Aí eu falei, olha, tá aqui, essa é a maior prova social, já fui quase um crítico de cinema jovem aí. Mas aí depois eu perdi essa habilidade. Cara, e assim, a primeira pergunta, né, que eu conheço parte dessa história, cara, o que um engenheiro de alimentos, né? Se eu quiser fazer uma marmita, uma quentinha, tu me ajuda nessa parada também, cara? Ajuda, eu sou muito bom nisso. Cara, eu sabia que ia rolar essa piada. Tem que ter. Você sabe que a gente tem toda umas piadinhas sujas já se preparando para esse tipo de pergunta cretina, né? Mas eu vou poupar a nossa audiência aqui de... Vamos manter o decoro. Mas assim, cara, o Mineiro, ele foi estagiário do Luiz Piovesan e do... falecido Milô. Irmãozaço Milô Machado, que inclusive ajudou na implementação dos OKRs da Growth Machine. Boa. Cara, você tava no meio do... Cara, só nego muito brabo, né, cara? É bem engraçado isso, porque até conectando as duas coisas, né? 2009 eu fui fazer um intercâmbio, fui morar fora. Aliás, antes eu já trabalhava com empresa júnior durante a faculdade, depois eu fui para fora, trabalhei com uma parte de inovação, empreendedorismo. E a Zec? Não, fui até via um outro programa, mas muito ainda... eu fui fazer pesquisa e depois fui para uma empresa. E quem me recomendou para essa empresa foi o próprio Luiz. Luiz Piovesan, né? Que hoje é CMO da Nuvem Shop.
E aí, quando eu voltei pro Brasil, eles estavam acabando de abrir a Empreendemia, tinha aberto, sei lá, 6 meses, e eles falaram, cara, cheguei, vamos trabalhar. E aí, eu, famoso, tô fazendo nada, vambora, né? E já foi bem legal, cara, porque em 2010 a gente criava conteúdo, a gente tinha o Saia do Lugar, que virou um blog que naquela época tinha mais de 100 mil visitas por mês. Muito conteúdo pro microempreendedor, a gente fazia venda, a gente fazia produto, então, tipo assim, no meio do caminho, a gente fazia o que tinha que fazer. Eu fui o primeiro funcionário lá. Daí eu fiquei alguns anos, só que eu ainda tava com esse negócio da engenharia de alimentos na cabeça, e eu falei, cara, eu preciso trabalhar com essa porra, nem que seja para concluir que eu não quero trabalhar com essa parada. E aí eu fui pra Unilever, e aí, cara, deu 2 meses e eu já tinha certeza que eu não queria aquele negócio na minha vida, só que eu precisava das horas de estágio ainda. Engraçado, eu fiz a mesma coisa. E aí deu um período ali. Bem nesse intervalo, a Empreendemia levantou um seedzinho, acho que uns 250 mil reais, para poder tentar, né, crescer algumas coisas e tal. E aí nessa, cara, eu fiquei os 6 meses, que era o mínimo que eu precisava para as horas de estágio, eu voltei para a Empreendemia e continuamos lá. Nessa Empreendemia acabou não virando, né, não deu certo. E aí os meninos me apresentaram, eu falei assim, cara, tem algumas opções, e eu fui descobrir isso muitos anos depois. Uma delas era, eu recuperei um e-mail do Milor falando assim, cara, se quiser, eu te apresento o Bruno Nardon, que estava na Canoe, e todo mundo fez Unicamp, né? Então o Nardon também era da Unicamp, e já conhecia os meninos, o Luiz, o Milor. E uma segunda coisa, ele falou assim, e tem uma outra empresa... que tá bem pequenininha lá de Floripa, Resultados Digitais, e eles já conheciam o Eric de outras, de encontros, empreendedores e tal. E nisso tinha uma parada de growth lá no RD, porque a RD tinha acabado de receber uma rodada. Que era isso? 2013. Foi quando eu entrei na RD, 2013. Foi mais ou menos quando eu virei cliente. Você foi... Você pegou o RD marrom. Ele é marrom, horroroso. Cara, não, na verdade eu peguei o RD foram 3 versões. Eu peguei a primeira versão, que era a versão meio avermelhada. Aí, no RD Summit de 2013, que foi o primeiro que tinha, sei lá, 150 pessoas, a gente lançou o marrom, que foi uma repaginada no RD. Aí eu sei lá quando que depois veio, talvez 17, 18, veio a versão que esteticamente é que é hoje, né? Não necessariamente das funcionalidades, mas que visualmente era parecido com o que é hoje. Cara, mas assim, uma parada legal, cara, assim, o Empreendemia, ele era como se fosse uma rede social de empresas. Exatamente. Cara, tinha um desafio ali, cara, de achar, né, Product Market Fit e tal, e o Sai do Lugar é um blog muito bacana sobre empreendedorismo e tudo mais. Nessa época, eu descobri o Guy Kawasaki, né? Exatamente, que era um cara super inspirador lá pra gente, né? Que era o evangelizador. Tipo assim, Guy Kawasaki é um cara do Vale do Silício que montou um fundo, né, de venture capital chamado Garage. Só que ele foi o evangelizador da Apple. O trabalho dele era espalhar a palavra do Senhor Salvador Jobs. Jesus não, Steve Jobs. Jesus Jobs. Jesus Jobs. E, cara, eu pesquisando sobre o Guy Kawasaki ao funil inbound, caí no Empreendemia, caí no Sai do Lugar, comecei a acompanhar. Aí vi lá, 7 passos para vender mais pela internet. Eu acho que foi um co-marketing entre o Empreendemia e a RD. A gente fazia algumas coisas dessas na época. Cara, não existia nenhum desses nomes. Era tipo, vamos fazer junto, porque sim. Mas era isso mesmo. Mas assim, cara, para mim o Saia do Lugar foi o primeiro case brasileiro de inbound, que deu origem, cara, a tudo que veio depois, entendeu? Tanto é que a Rock Content comprou, né? Sim. O Saia do Lugar depois. Sim. Aí, acho que a linha editorial continuou parecida e tal, mas o Saia do Lugar nasce com os meninos relatando a trajetória de empreender no Brasil. Começa assim, na verdade. E aí era uma ideia de empreender, né, de relatar os aprendizados desse empreendimento. E aí, no meio do caminho, começou a atrair a atenção de muito microempreendedor e muitas dúvidas do microempreendedor. E aí começou a se criar um tanto de conteúdo para ajudar o microempreendedor. E ajudar em várias frentes, né? Desde um ponto de vista, cara, o que são impostos básicos e como vender e como, enfim. Então, tinha muitas...
era uma linha editorial bem ampla, porque o empreendedor tinha muitos desafios, né? De produtividade, de venda, burocrático, então... Foi abordando vários tópicos diferentes. E engraçado, porque, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas o Chris da Cirrus, sabe quem que é? Sim, sei. O Chris, ele era de uma contabilidade, de uma outra contabilidade na época, depois ele abriu a Cirrus, e aí ele era colunista, ou ele escrevia, não sei se ele era um colunista fixo, mas ele escrevia coisas lá, ensinando a galera sobre contabilidade. E aí depois ele fez meio que um posicionamento de contabilidade para startup, tecnologia exato. e tal. Mas, cara, isso começou em 2010. Aí o Carlos Moura, que foi da Superlógica, depois do Conta Simples, ele era assessoria de imprensa da Empreendemia. Caraca. Então, cara, a gente conhece uma galera... galera... a máfia, né, cara? A máfia começou ali, né, cara? Então, e é muito louco, porque o Luiz Piovesano, eu sou padrinho de casamento dele. A gente, tipo, no fim ficou super amigo, todo mundo, porque era todo mundo se fudendo junto, e aí quando você passa perrengue junto, você estreita relações, né? Cara, não, mas aí o que acontece? Aí eu baixei esse e-book, aí recebi um e-mail do Guilherme Lopes, que é co-founder da RD, hoje toca lá o time de produto. E aí ele falou, pô, parabéns pelo blog da Project Builder e tal. Vamos bater um papo que eu acho que eu consigo te ajudar. Cara, ele se fudeu, cara. Coitado. Ele jurava que queria fazer uma venda fácil, né? Falei, cara, eu compro, mas eu quero 1 hora de mentoria sua semanal. Como o cara ainda não tinha cliente, aí topou, né? Exato, é o famoso faço tudo por dinheiro aqui, né? Vale tudo. E aí, cara, eu virei, sei lá, acho que eu devo ter sido, sei lá, o 12º, 13º cliente da RD, alguma coisa assim, velho. Tipo, não tinha... Não tinha nada. Não tinha 50. Caraca, entre os primeiros, hein? Mas assim, cara, e, porra, foi a oportunidade, cara, porque... Cara, o Guilherme, e assim, e até eu fiz uma live com ele, depois ele me falou essa parada que foi bem legal, que ele falou, cara, aprendi isso contigo. Eu fazia uma call semanal de 1 hora com o Guilherme, e ele me dava, cara, bota call to action, muda o meu blog no início, tava, sabe quando você faz o blog que fica chamando o artigo pelo número do banco de dados e não pela extensão? Meu blog era projectbuilder.com.br/blog/1234578. Caraca. Em vez de 7 passos para vender, Exato. né? Aí, pum, aí o que ele me falou? Ele falou assim, Thiago, eu não ia continuar te acompanhando, mas como todo dever de casa que eu te dou, você volta com ele realizado, cara, porra, dá gosto de te ajudar. Sabe? E aí depois, 10 anos depois, eu fiz uma live com ele e ele falou assim, cara, eu aprendi uma coisa contigo. Porque eu falei, pô, gratidão, né, cara? Tudo que eu aprendi sobre inbound, depois ele me conectou com o Dieguinho, depois que aí veio todo o meu aprendizado de máquina de vendas. Ele falou assim, cara, você me ensinou que a gente não escolhe o fornecedor só pela tecnologia, pela qualidade do produto, e sim também pela possibilidade de network e aprendizado que você vai conseguir ter com esse fornecedor, né? E daí, cara, puta, véio, você foi pro meio da Meca, né? Eu falo que fui para a igreja do inbound brasileira. Não, mas tem um ponto interessante, só um comentário antes, que é o que a gente faz muito no Merlin hoje, né? O Merlin, depois a gente fala dele com calma, mas a ideia é que ele seja bem PLG, bem product-led. Então a ideia, a gente já, sei lá, tem 51 clientes no exato momento, nenhum deles a gente teve bom explicar vendedor. O que é esse termo. Então, quando a gente fala do PLG, né, do Product-Led Growth, é que a gente fala que o produto é quem puxa o bonde do crescimento ali. Então, antes a gente sempre teve... O modelo mais tradicional de vendas possível é o Sales-Led Growth, né, do crescimento da empresa, que é, cara, vendas, dá seus pulos, puxa, né, bota a pastinha embaixo do braço e vai bater na porta e vai vender. Depois, quando vem inbound, vem essa lógica do marketing-led growth. Então, marketing vai na frente gerando demanda e depois vendas pega para vender. E o product-led growth é exatamente uma filosofia onde o produto faz a grande parte dessa jornada com o usuário. Você pode ter vendas, você tem vários desses papéis, mas é produto que é o principal responsável. Então, por exemplo, no Merlin hoje, dos 51 clientes, para não falar que não foi nenhum, a gente teve um papel de venda mais direto. Todos os outros foram vendas self-service no produto, o produto guia, o produto ajuda o cara e tal. O que não significa que não possa ter uma ajuda, tipo o que o Guilherme fez com você. O que a gente faz hoje a gente quer que o produto faça esse papel, mas o produto não está pronto e ultra preparado para isso. Então, o que a gente faz? A gente faz um papel muito parecido com o que o Guilherme fez com você, mas a gente meio que playbooka tudo. Então, por exemplo, se eu te ajudei a implementar e não sei o quê, e a gerar um resultado,
a gente fala, cara, agora como que a gente melhora o produto para fazer isso automático e como que eu crio, às vezes, um conteúdo que vai ajudar meus próximos 10 clientes para não ter que fazer na mão, um por Esse um. processo. Então a gente não só não se importa, como a gente quer estar muito próximo dos nossos usuários, dos nossos clientes. A gente tem uma versão free, então hoje a gente tem 900 usuários já no produto. A gente ajuda todos eles que precisarem, mas não com viés de serviço que a gente está prestando, e sim com viés de deixa eu ver aonde que está batendo, onde está tendo muita dúvida, para a gente pegar e melhorar o produto, criar tutorial. A gente tem um tanto de tutorial, de um tanto de gambiarra, por exemplo. Tipo, o cara precisou fazer um negócio muito específico. Ao invés de eu fazer só para ele, cara, eu já faço para ele e crio um texto, tipo, na minha central de ajuda ali. Porque qualquer outro que precisar, já tenho um tutorialzinho. Então eu gasto um pouco mais de tempo, mas eu gasto tempo uma vez e depois o nego vai puxando. Cara, sabe? é muito parecido com o que o Paul Graham fala naquele artigo... O Do Things That Don't Scale. Don't Things That Don't Scale. Exatamente. Primeiro você faz o que precisa fazer para ajudar, mesmo que não escale. Tá funcionando? Aí você dá um jeito de... Aí você se vira um jeito de... Só para pontuar essa questão do Paul Graham, ele é o fundador do Y Combinator, que é visto como uma das mais bem-sucedidas aceleradoras do Vale do Silício, tá? Onde, mano, esse cara é o Midas, né? Saiu o Twilio, Dropbox, Slack, cara... Airbnb. Acho que é o negócio que mais tem unicórnio, né? Eu tava... Puta, eu vi esses... Eu não vou lembrar, mas eu vi esses dias esses números, assim, um negócio meio Bizarro, assustador. né? É bizarro. E, tipo assim, né? E pra quem não sabe, né? A aceleradora é uma combinação de consultoria com venture capital, com cowork, com incubação, onde pega negócios nascentes e ajuda o cara a achar product market fit, estratégia de vendas e tudo mais. Então é do caramba. Legal. Mano, eu vi você falando uma vez que você, na tua jornada na RD, você entrou ali com... Não foi 200, foi com menos de 200 clientes? Foi menos... A gente fechou o ano com 200 clientes. Fechou o ano com 200 clientes e você saiu com 15 mil, né? Foi então, cara, é bem parecido com o nosso momento, né? Que a gente tá na Growth, né? Cara, conta um pouco, assim, cara, o que foi essa jornada, cara? O que foi o teu aprendizado nesse ciclo aí de 200 a 15 mil clientes? Cara, sendo bem pragmático, assim, isso eu deixo muito claro em todos os lugares que eu passo e até com o Eric também. Ali foi onde eu aprendi a trabalhar. Ponto, assim. Trabalhar mesmo e sistematizar as coisas, organizar a cabeça, aguentar pressão bizarra, porque não se cresce de 200, 300 clientes para 15 mil de uma forma muito confortável em 5 anos, né? Então, você nunca fica confortável. Assim, eu passei por vários papéis lá dentro, e essa é a primeira coisa que eu acho que para mim foi muito bom e que é muito natural em empresas que estão em rápido crescimento, que eu recomendo muito, quem puder estar nesse tipo de empresa que está tracionando bem, vale a pena, porque tem pepino novo o tempo inteiro. Então, eu começo lá numa parte de geração de demanda, junto com o com o André Siqueira, um dos fundadores. A gente começa a criar aquela... Já tinha uma maquininha, a gente começa a criar, acelerar. E eu ficava ainda responsável muito pelo... Vou botar assim... O Dé, ele criava conteúdo e distribuía, e o meu papel no início era pegar o lead, qualificar e passar para vendas, né? Então era tão simples quanto isso, assim. A diferença é que quando eu entrei, em 2013, tinham um vendedor full-time e uma vendedora part-time, que é a Nara. A Nara ficava... E o Thiago? Não, o Thiago, na verdade, foi assim. Gabriel. Tinha o Gabriel Lopes. Aí o Thiago entrou junto comigo, ele entrou, sei lá, 2, 3 semanas antes. Era isso. Então eram 2 full-time e a Nara part-time, porque ela estava já cuidando de uma parte de parceiros, desde essa época também. Mas era isso, eram dois vendedores, então você pegar os leads, filtrar e distribuir para 2 vendedores, mole. Okay. Eu olhava lead por lead. Tipo, que levantava a mão, né? Que pedia um orçamento, trial, qualquer coisa assim. Por que você olhava lead por lead? Porque não existia nenhum método pra se fazer isso, Caraca, né? Na mão. Tipo, absurdamente organizado. Deixa eu ver se essa conversão tá boa, se a UTM tá certa. É que era assim, a RD já tinha, nessa época, a RD gerava 9 mil leads por mês. Orgânico. Praticamente não tinha nada de ads, né? E aí, desses 9 mil... Cara, era coisa de uns
ordem de grandeza aqui, umas 400 levantadas de mão. Então, 400 pessoas por mês falavam assim, quero conhecer esse produto, deixa eu fazer um teste, pedir um orçamento. Por que o Gabriel Lopes me atendeu? Porque foi antes disso, então? Foi, né? O quê? Por que o Gabriel Lopes, não, o Guilherme Lopes me atendeu? Não, porque o Gui ficava em CS. Mas às vezes ele pegava lead também, é isso? Ai, cara, dependendo de quando foi... Pode ser que tenha dado merda, veio lead pra caralho, aí roteou pra ele também. Vale tudo. E dependendo... Quase que eu Opa, cadê? Mas não lembro exatamente o time, mas, cara, no início é isso, todo mundo faz tudo. Aí quando eu entro lá, aí a responsabilidade era, a gente precisa pegar desses 400 leads aqui que Quais são bons? super intencionados, quais são bons que a gente passa para vendas. Daí a gente foi, e aí eu olhava um por um, falava assim, opa, esse tá bom, esse tá ruim, esse tá bom, esse tá ruim. E daí já começava um problema, porque era muito qualitativo. E aí a galera fala assim, putz, mineiro acordou de mau humor hoje. Você tá passando uns leads de bosta, não sei o que e tal. Porque vendas é isso, Você né? era o lead scoring da Não, PlayStation. exatamente. Não, hoje ele acordou bem, hoje ele acordou mal. E eu era tão lead scoring que o Eric mostra em algumas palestras, pelo menos até pouco tempo atrás ele mostrava, porque os vendedores falavam assim, cara, por que você me passou esse lead? E tinha algum racional. Não que a gente estivesse concordando, mas tinha um racional. Aí, quando eu vi que estava assim, eu fiz uma planilha e aí tinha acho que uns 5, 6 critérios que eu tirei da cabeça ali, que eu olhava já, mais ou menos, e aí eu dava uma nota. Então, tem site, ou qualidade do site e tal. E aí tinha uma média, e aí cara, era assim, recebi o e-mail do lead, aí eu pegava esse cara, investigava a vida dele, preenchia a planilha, tirava um print da planilha, botava no e-mail e mandava pro vendedor. Olha esse vídeo aqui e tal. Era isso. Todos os dias. Aí, antes... Quantos leads tu passava por dia? Muito. Ai, cara, por dia... 100 ou mais? Não, era menos. A gente gerava... Se eram, 400, né? 400. Então, uns 20, porque final de semana não tinha... Eram uns 20. É foda, porque a gente sabe que não é 20 por dia. É 50 num dia e 8 no outro, né? Então, não tem era uma oscilação, 20, 20, né? Mas ok. E aí o primeiro passo foi exatamente começar a sistematizar, mas simplesmente para o vendedor parar de me encher o saco e entender o porquê. Aí ele podia discordar, mas ele entendia que eu estava passando porque esse cara tem um site assim, ele tem um blog assim e tal. Chegou num ponto que a RD... ela recebeu o dinheiro da primeira rodada mesmo, tipo, em outubro. Eu entrei em julho, ela recebeu em outubro. E a gente começou a acelerar, mas foi virando o ano que a gente realmente começou a pisar no acelerador para vendas. E aí já passou, sei lá, a ter 8 vendedores, do dia para a noite. Então, eu fui na RD nessa época, foi na época que eu virei cliente, e eu tinha vendido para Cassol. Sabe qual é a Cassol? E aí eu tinha que dar um treinamento para Cassol de gerenciamento de projetos. Falei, cara, eu vou aproveitar. Comprei minha passagem com um dia a mais para ficar um dia lá na RD, né? E quando eu fui para RD, eles ficavam no Celta, né, que é a incubadora lá do Sebrae e tal, que fica perto da faculdade, né, acho que da Federal. Fica naquele morro perto do Sebrae, na verdade. Mas e, cara, assim, eu fui... Cara, qual que é o dia que o nego fazia churrasco lá? Tinha um dia do churrasco. Quinta-feira. Então eu fui na sexta. Tava um cheiro de carne queimada no escritório, cara. Era horrível, né? Era o que dava pra fazer, né? Cara, a galera almoçava miojo, né? Tinha era muito uns Cup Nuggets no canto, né? E o CRM deles, cara, era a parede com post-it colado. Né? E aí eu falei assim, cara... Tinha uma janela próxima. Eu falei, cara, e quando bate um vento e o post-it cai? Perdeu o lead. Perdeu a venda, deu loja. Aí a gente descarta. Cara, teve um episódio, inclusive, que o prédio que a RD ficava era muito alto, era no alto do morro, mais alto do morro lá. Nossa, velho. E era ladeira, mano, pra aquela tu subir, ladeirona, cara. era um parto mesmo, era horrível. E aí, Floripa, porque fica meio quase que de frente pro mar, assim, é um pouco afastado, mas não tem nada na frente e tal. Então, de vez em quando, bate uns ventos bizarros. E lá no Celta, as divisórias eram aqueles... Um dry fit, sei lá o que é aquilo. Bem vagabundinho, cara. Drywall, assim, né? E bem vagabundinho. E isso que eu vou contar aconteceu um pouco antes, mas quando eu entrei ainda estava repercutindo. De uma vez, deixar a janela aberta ventou tanto que derrubou a parede inteira. No chão. Não caiu o post-it, caiu a parede. Caiu a parede inteira. Não, cara, hoje, assim, eu falo que vendo todo o glamour do negócio, é muito massa, mas realmente a galera
porra, se fudeu muitos anos ali pra poder criar um império, né? Que negócio foi um foda. negócio. Cara, e assim, eu gosto muito. Eu sempre falo que o sucesso deixa rastro, né? E ali foi onde eu aprendi o que era crescimento. Porque eu me sentia absurdamente incompetente, porque eu voltar. Cara, isso é uma outra parada pra todo mundo que tá ouvindo. Cara, crie as coincidências, crie as suas oportunidades. Porque a primeira vez que eu fui lá, por mais que tivesse com cheiro de carne queimada, eu falei, cara, esses malucos estão fazendo alguma coisa diferente. Tá diferente essa porra. É diferente do ambiente, do cheiro, do lugar que eu entro. Eu falei, cara, eu tenho que vir aqui pelo menos a cada 6 meses, a cada 4 meses. Só que, cara, eu quase... Cada 6 meses você via uma Eu transformação. quase coisa voltava totalmente deprimido, diferente. cara. Porque, tipo assim, primeira vez a paradinha fedendo a carne. Segunda vez, já tinha 2 blocos. Terceira vez, 1 andar. Quarta vez, 2 andares. Quinta vez, Um prédio. prédio. Isso, de 6 em 6 meses. É. Caraca. Não, e começa a ter umas coisas muito loucas, assim, de... cara, lá no Celta, a gente passou a ser meio que odiado lá, na verdade, porque a gente tinha praticamente coisa em todos os andares, e a gente pegou um subsolo, parte da garagem, e era um lugar muito bizarro. Não, tipo assim, eles quase tomaram o Celta. Isso. Parecia o War, a parada. E aí depois, cara, a gente foi pra um prédio, enfim, aí o prédio já era a parte glamurosa, até o prédio era loucura, ainda era meio doideira. E eu lembro que quando a gente mudou da salinha que caiu a parede para um primeiro andar, que ficou bem bonito, assim, cara, era tanta gente, e era um open space, assim, bonito. E era, tipo, as paredes... as colunas grafitadas, né? Era bem maneiro. bonito, mas assim, quando a gente mudou, tinha pouca gente. Aí falou, nossa, é muito grande. Cara, deu 6 meses, já tava um galinheiro o negócio, assim. Cheio de gente. Cara, nego fazendo call em pé, nego fazendo call da cozinha. Tinha um tanto de sala de reunião, derrubou todas as salas de reunião para virar espaço para trabalhar. Muito barulho. E aí nisso, tipo, cara, muito barulho, impossível. E daqui a um mês ia entrar mais 15 pessoas. E daí mais um mês ia entrar mais 20. E aí era louco. Tinha uma época que estava entrando 50 por mês. Isso já no escritório novo, né? No prédio. Então foi muito, muito doido, assim. Mas é nesse caos que, primeiro, eu vou desglamorizar um tanto de coisa. Que, assim, pra mim, de novo, foi onde eu aprendi a trabalhar e tal. Mas, de fato, é um ambiente muito hardcore. Então, tem muita gente, não só na RD, como muitas empresas, cara, que não aguenta a pressão. E não tô falando que a culpa é delas, não. Tô falando que é uma pressão meio retardada mesmo, assim. E aí, quem vai aguentando, naturalmente vai sendo recompensado, né? Quem vai, trabalhando e tal. E, por exemplo, eu acho que eu nunca te contei essa história. Quando eu fiz 6 meses de RD... eu recebi uma proposta para voltar para Campinas, que eu morava lá. E minha namorada, atual esposa, né, a Bel, estava em Campinas. E aí eu sentei com o Eric, a gente teve um papo lá, que eu estava curtindo muito, mas e aí, volto ou não volto? Inclusive foi o Carlos que me chamou para ir para a Superlógica, na época. E aí o Eric falou assim, não, cara, tá show de bola, manda bala. E aí eu falei, mas eu quero ser sócio. Isso com 6 meses de casa, ele falou, Mineiro, é o seguinte, acho que você está num bom caminho, mas para isso que você quer, pode me chamar se você quiser, mas tem que trabalhar todo final de semana. Porque dia de semana é curva, final de semana é reta. Caraca. Aí eu falei, então tá bom, deixa comigo. Pô, gostei disso, hein? Cara, e aí foram 72, eu acho, nas semanas consecutivas. Trabalhando. Não trabalhando o final de semana inteiro, o dia inteiro, não era isso. Mas, cara, todo final de semana eu bati um ponto para fazer alguma coisa. Seja um projeto, aquele hackathon, uma vez você participou. Cara, começava a organizar, tocar uma porrada de coisa. Exatamente o que é. Se final de semana é reta, é onde eu vou acelerar. E é isso, naturalmente, as pessoas... certamente o mundo tem suas injustiças ali, mas para mim foi extremamente recompensador, porque cada vez que tinha alguma oportunidade nova, um projeto novo, algum pepino novo para resolver, eu conseguia entrar para participar. Então, por isso que eu criei o time de Growth lá em 2015. Depois eu fui trabalhar com o Eric na parte de gestão, governança. É o primeiro projeto de expansão internacional com os alunos lá de UC Berkeley. Eu participei. Aí teve o M&A da RD com o CRM, eu participei. Aí teve o produto, eu fui para produto. Então, tudo que era pepino, a parte de OKRs também, né, que eu cuidei na RD. Então, tudo que era pepino, como tinha alguém meio que disposto a pegar as buchas lá,
Não, mas na verdade, tipo, realmente, se você parar pra pensar em questão de curva de aprendizado e atividades, uma coisa que eu reparo, durante a semana você fica muito atolado de tarefa, trabalho, não sei o Exato. que, comunicação, Slack. Se você não pegar um pouco do final de semana pra estudar, ver coisa nova e tal, cara, você não consegue dar um salto. Se você parar pra analisar, eu acho provavelmente você tem que pegar um pedaço do final de semana ali. Eu era mais radical com essa postura, na verdade, de trabalho e tudo mais. Hoje eu tendo a ser mais ok. Mas o principal define o que você quer da sua vida. No meu caso, eu defini, cara, extremamente ambicioso. Um amigo meu mesmo me deu uma lógica dele. Ele falou assim, cara, dos 20 aos 30 anos é pra aprender pra caralho, o máximo possível. Dos 30 a 40 é pra ganhar muito dinheiro e não precisar nunca mais se preocupar com dinheiro. Essa foi a minha filosofia. Tanto é que 2000... Pô, então falta 3 anos pra mim, né? Pra eu ganhar muito dinheiro. Cara, mas eu, de fato, até os 30, eu priorizei sempre aprender. E aí, aquela história de virar sócio lá, eu falei isso no fim de 2013. No mês de 2014, a RD fez a primeira distribuição de stock option e aí eu estava no primeiro grupo lá. Então foi muito bom. A saída da RD no ano passado foi muito boa para muita gente. Por essa galera que comprou o sonho e trabalhou que nem um imbecil no início. Cara, ganhando muito menos do que o mercado estava pagando, porque a gente virou hype ali, então as empresas iam Buscar lá. Ia buscar lá. Alguns permaneceram e compraram a briga, e esses foram, assim, não estou falando que todos, ou foi ultra justo, mas definitivamente quem ganhou mereceu por ter realmente dado um sangue no momento que comprou um risco junto com a empresa. Assim. Então, Um exit de 2 bi te deixou feliz, né, cara? me deixou bem feliz, eu não posso reclamar, não. Eu falo que assim, ó, eu tinha uma bistequinha muito pequenininha, mas uma bistequinha muito pequenininha de 2 bi é bom. Mas sabe qual que é a parada? Nem todo mundo tem essa visão. Não, e eu É não... um investimento de longo prazo que você fez também, né? Cara, eu conto uma história que é meio... Teve um cara, uma vez, que eu já conheço de longa data, que veio conversar comigo sobre essa história de carreira, viu que eu estava numa trajetória legal e tal, e ele foi entender. E todo mundo vê o lado bonito, geralmente ele dá palestra, do podcast e tal, né? E aí eu contei para ele o que aconteceu uma época. E aí o que aconteceu uma época? Foi em 2015, que foi quando eu criei o time de growth na RD, né? E por N motivos ali, cara, você fica frustrado muitas vezes, eu estava um pouco frustrado. Eu acho que nessa época eu ganhava uns 5 conto. E aí eu estava meio assim, um amigo meu me ofereceu uma posição para ganhar 12 mais 5 salários de bônus por ano. O bônus no ano era o meu salário inteiro da RD. E aí, cara... Balançou? Cara, eu balancei de ficar 2 dias doente mesmo, de passar mal. Porque tinha um motivo pra eu balançar mais. Que minha esposa estava grávida. Caramba, irmão. Entendi. E aí, cara, a nossa renda junto devia ser... Eu devia ganhar uns 4,5, 5. Cara, devia ser uns 8 e pouco. O que é muito maior que, a maioria das famílias brasileiras e tudo mais. Mas aposentado eu não tava, né? Então, cara, eu fiquei bem balançado por isso. E aí a minha justificativa foi, eu cheguei pra esse cara e falei, que era muito próximo, eu falei, cara, eu não vou saber te explicar o porquê, mas eu não vou topar. E eu vou continuar aqui na RD. Tinha 6 meses que eu tinha o meu equity lá. Então, cara, aquilo ali ainda estava muito distante de qualquer coisa. 2015 foi o ano que eu criei o time de growth na RD, que eu palestrei sobre growth, e aí toda essa história, tudo que eu tenho hoje é por causa desse tema que eu desenvolvi lá e que, se eu tivesse ido para essa oportunidade, eu teria ficado bem mais confortável, sim, imediatamente, mas eu não acho que eu estaria perto hoje do nível de aprendizado, de experiência e tudo que Agora, eu fui repara ter. numa coisa. Tu já leu... Tu gosta do Sapiens? E tu leu o Arma, Germes e Aço? Do mestre dele, do Robert Diamond? Todos os dois defendem a mesma coisa, né? Se você analisar o DNA, né, dos índios brasileiros, ele tem o mesmo DNA da galera incas, astecas e mais, né?
Só que se você for analisar, quando os incas foram encontrados pelos espanhóis, os caras tinham calendário, agricultura, matemática, tinha escrita, né, que era feita em cordas e é mais complexa do que a nossa escrita de hoje, e uma compreensão de estação do ano e calendário lunar mais avançado do que a nossa. O calendário inca é melhor do que o calendário que a humanidade usa hoje. Vamos descer para o Brasil e os índios, né? O que os índios tinham quando os portugueses encontraram? Não tinha organização social, eram, né, pequenas tribos, não tinha agricultura, nem de subsistência, e eram basicamente caçadores-coletores, tinham se tornado sedentários, mas acabava aí. Cara, esse é o mesmo povo, da mesma origem, que fez lá, né, que migrou lá de cima da América, pela América do Norte, desceu, e uma parte para a América Central e uma outra desceu para o Brasil. Por que esses dois povos evoluíram de maneira tão distinta? Se você analisar os incas, eles estão expostos, por estarem próximo ao Equador, a um efeito climático chamado El Niño. O que é o El Niño? 3 anos de chuva, 3 anos de seca. Ou eu conseguia evoluir tecnologicamente mais rápido, ou eu deixaria de existir. Por que eles precisavam, durante 3 anos de chuva, fazer com que as produções, né, que os plantios fossem mais produtivos, estocar para conseguir se alimentar durante os 3 anos de seca. Né? Agora, por um outro lado, o que o índio brasileiro tinha? Tinha fartura e aí não tem muito estresse. Cara, né? abundância absurda, não preciso evoluir. Então, assim, parte do... E antes da gente começar o podcast, eu falei pro meu time, eu falei, cara, vocês vão conversar com o cara mais foda de growth do Brasil. Ele vai discordar, vai falar que não é. E aí vai tem vir... vários muito bons, pô. Todos são meus amigos, essa é a parte boa. Mas, assim, foi o cara que eu mais aprendi, velho. E, assim, hoje, por exemplo, na growth, a gente tem um ritual chamado takeover, que é onde a gente fica durante 4 dias trabalhando para resolver os problemas da empresa e definir o planejamento estratégico do próximo ano. A gente faz sempre no final do ano. No último, foi uma continha de mais 100 pau. Mas é incrível, foi transformador. No meio desse takeover tem um negócio chamado hackathon, que eu aprendi a fazer contigo. Aquele primeiro que a gente... Pô, massa. Então, assim, quando eu saí da Project Builder para assumir, né, a ponta de marketing e vendas da RP Flex, eu falei, cara, não estou preparado. Eu vou para a meca do aprendizado, vou ficar 2 dias em Florianópolis. E fui, peguei um avião, falei com o Mineiro, falei com o Dé, falei, cara, puta, tô com um desafio foda aqui e tal, será que vocês conseguem me receber? Será que eu consigo ficar um pouco na RD? Aí ele falou, cara, consegue, inclusive, no sábado, vai rolar um hackathon aqui. Exatamente. E detalhe, foi o primeiro hackathon da RD, porque geralmente quem faz hackathon é o time de dev, tecnologia e tudo, e o primeiro, e aí todo mundo falava, ninguém fazia porra nenhuma, eu falei, foda-se, vou pegar e vou fazer. E acho que eu botei, foram 35 pessoas no sábado. Cara, conta um pouco, como é que foi organizar esse hackathon e o que foi o objetivo e como você tocou ele? Cara, é bem engraçado, assim, acho que a essência é que a gente queria fazer muita coisa. E não dava dia de semana. Porque dia de semana é curva, né? Cara, a gente estava preocupado em lançar o material da semana, não sei o que da semana, fazer tudo da semana. Não dava para respirar. E o time de growth em si, eu acho que o time era muito bom e aí eu acho que eu tive assim, o meu mérito foi conseguir botar lenha naquela fogueira, sabe? Já estava um negócio muito bom e eu consegui incentivar aquele povo a trabalhar, a performar e tudo mais. E aí tinha muita ideia. A gente sempre fazia algumas reuniões de brainstorming que tinha muita ideia. E a gente começou a ficar frustrado, na verdade, por não conseguir fazer todas aquelas coisas. Daí o que eu fiz? Até foi bem, bem curioso. Eu falei assim, cara, se eu ficar pedindo muita licença para fazer isso aqui, tipo, ficar conversando, pedindo autorização, pedindo orçamento, nego vai querer institucionalizar, fazer um puta de um programa, de um hackathon enorme, e aí vão querer interferir entre aspas, na linha editorial, não sei o quê. E eu falei, não quero ninguém enchendo o meu saco, eu quero fazer do meu jeito. Aí eu falei com o Dé, que a gente era par ali, né, no marketing, ele achou legal, topou. Falei, então bora, vamos organizar. A gente pede umas pizzas aí pra galera e tal, uma cerveja, umas pizzas, e a gente fica um sabadão. E aí a gente vai dividir em grupos, e aí a gente tentou fazer um negócio meio multidisciplinar, assim, a gente separava alguns grupos, e o grupo já chegava com uma ideia do que faria, e a gente já tinha várias ideias. Tinha gente que queria fazer uma coisa delas, eu falei, não, chega aí, você quer trabalhar, chega aí. Tinha um prêmio pro melhor? Cara, não tinha um prêmio oficial, mas teve uma escolha oficial, mas não ganhava porra nenhuma.
E aí era o gogó, velho. Porque o que eu sempre fui bom é gogó mesmo. Ir convencendo os outros. Como é que é? Hot Philadelphia a R$1 na frente, tu lembra disso, cara? É verdade, japonês. mas nessa época, eu não sei se era. Nessa época não. Não, nessa época não era esse, porque eu. Ah, você participou, acho que do segundo, talvez, então. Acho que foi. Ah, sei lá. Mas foi no prédio antigo ainda, o primeiro. Foi. Ah, não, então é isso. E aí. Eu falei assim, cara, não quero ninguém enchendo meu saco, eu quero fazer do meu jeito. Falei, Dé, topa dividir aí? E aí nós pagamos aquelas hackathon, pizzas, tudo. cerveja, pra todo mundo do nosso bolso. Porque eu falei assim, não, se eu pedir RD, vai começar nego querer interferir, não sei o que. Eu falei, Aí, tu vai foda-se. rachar a conta comigo, hein? Não, você vira aí. E aí foi muito bom, porque eu não falei com o Eric. Não falei nada com o Eric. E aí, obviamente, ele ficou sabendo, ou alguém falou, sei lá. E ele foi no sábado lá, um período lá, e ele até ficou no canto dele trabalhando, mas foi interessante ali. Eu sei que tinha umas 30 e poucas pessoas. E, cara, a gente conseguiu fazer, eu acho que uns 14 projetinhos. 14 ideias que a gente meio que colocou no ar. Alguns não deu para completar tudo, mas, por exemplo, um dos que a gente fez foi o quiz do marketing digital, cara, esse 2015, que gerou no lançamento coisa de 12 mil leads. Caramba. Isso em 2015. Um outro que a gente fez nesse dia foi o Progressive Profiling, que era aquele formulário que ia se adaptando. Então, tipo, se você já tinha passado por um formulário, já tinha coletado qual a sua empresa, eu não perguntava mais a empresa, eu coletava, eu pedia uma outra coisa. O formulário era um código JavaScript lá, ele mudava na hora e tal. Isso em 2015. Não tinha essa funcionalidade. Por isso que ele vai fazer o podcast da gambiarra, meu irmão. Porque era gambiarra, meu irmão. A gente chegou, cara, a gente fazia muita coisa. E aí, e com muita gente, assim, aí tinha gente de produto, tinha dev. E, cara, eu fui no mel ali com todo mundo pra trazer gente pra ajudar. A gente fez vídeo, cara, no dia do software. Foi muito louco. Então, a ideia foi... E o Progressive Profile... Não, acho que foi lançamento de depois de um Summit, não foi? Foi funcionalidade depois. Então... Mas a gente fez, cara, e depois de um ano entrou como funcionalidade no RD. Mas a gente rodava no nosso código mesmo. Mas a essência da parada era assim, velho, eu quero fazer uma parada, eu acredito que isso vai dar certo, mesmo que não dê certo, foda-se, eu quero fazer assim mesmo. Se eu ficar pedindo licença demais, não vai rolar. E dia de semana não dá para fazer, simplesmente. E a graça do hackathon era assim, ninguém era obrigado a fazer nenhum projeto específico. Porque o que nego não entende é que, assim, todo mundo não sei, mas muita gente quer fazer coisas. E se você não deixa essas pessoas fazerem pelo menos um pouquinho das coisas dela, cara, vai dando uma certa frustração bizarra. O que eu prometi para aquelas pessoas, o Gogó, eu falei assim, cara, o que você sempre quis fazer, nunca pôde, e eventualmente você precisa de alguma ajuda de alguma outra recurso, coisa, outra braço pessoa, e tal, para fazer. conhecimento. E a pessoa, cara, a RD era um lugar de gente muito assim, muito proativa, muito intencionada, propositiva, né? Quando a gente viu isso, e eu fui sondando com as pessoas, eu falei assim, puta, eu quero fazer muito isso. Eu falei, então, peraí. Então você precisa de um designer, né? Deixa que eu vou arrumar um designer pra você. Aí eu ia lá e vendia o sonho e falava, cara, ajuda lá, não sei o que, tal. E nisso a gente montava, sempre eram duplas ou trios nos projetinhos, fazendo as coisas, por isso que teve tanto projetinho que saiu. Então, assim, a filosofia da coisa era de, cara, dar a chance das pessoas fazerem o que elas queriam fazer. E não que era, vou fazer um hackathon e tá aqui, você tem que fazer isso. Pronto, virou mais um dia de semana, só que no final de semana. Você só tá entubando o trabalho nas pessoas. Você tá dizendo pra elas o que fazer. Cara, né? Exato. muito bom, cara. O segundo, aí sim, teve prêmio, teve votação. Aí beleza, eu falei, agora chega de pagar do meu bolso. Agora já deu certo. Você literalmente fez o que a gente deu como nome desse episódio, né, cara? Fez crescimento orientado a experimentos. Você fez um teste, MVP, gastou pouco, validou, teve prova e agora você vendeu para a companhia. Exatamente. Porque a lógica do experimento é você gastar menos recursos para você mitigar os riscos inerentes daquele negócio. E de quanto em quanto tempo passou a rolar esses? Cara, eu organizei, eu acho que 2. 2 ou 3. E aí depois o time de produto fez mais alguns e tal. Assim, o foda dessas paradas é que
E aí eu não sei se eu fui ficando velho e cansado, mas, porra, exige uma energia. Cara, pensa, convencer 30 negros a ir num sabadão lá e organizar. E isso, o trabalho tá rolando, a meta tá agressiva, então, realmente, assim, precisa dar uma vontade. Não, porque você tem que falar com todo mundo tem aquele vai e volta. Depois que rola, até fica mais fácil organizar. Por exemplo, o segundo... Por isso que eu lembrei. O segundo, a gente encomendou comida japonesa pra galera. Porque aí a RD bancou, porque aí ela viu que Aí você valeu a me pena. ganhava. Não, então não foi. É. A gente foi almoçar no japonês, a gente não encomendou o japonês, entendeu? Eu não lembro exatamente. Mas é porque tinha um bem na frente ali, né? E que era baratinho, sei lá, era É, R$1. era Inclusive, acho baratinho. que tinha morrido alguém dentro deles, vocês ficaram zoando pra caralho essa Eu já, porra. eu já não lembro. Japonês duvido. detalhista. Não duvido, porém... Japonês é R$1 e morreu um cara aqui, imagina. Mas se era gostoso, vale a pena. Cara, assim, uma discussão que eu tenho com o Léo, né, nessa ponta de aquisição e tal, assim, o Léo tá dobrando o número um mês depois do outro, só que começou a chegar um momento da gente refinar, a gente descer um pouco mais no detalhe, começa a ter aqueles gargalos de qualificação e tal. E alguns canais que a gente tem uma certa desconfiança de que eles vão ser eficientes, né? E uma das coisas que o Léo uma vez me falou é, porra, não tenho dinheiro para fazer experimento, porque o meu budget está contadinho para entregar a meta de sal do time de vendas. Cara, você concorda com isso? Eu preciso de dinheiro para fazer experimento. Como é que eu consigo criar essa cultura de experimento? O que você deixaria ali para a galera que está assistindo esse Growthcast e pensar, cara, como é que eu passo a experimentar no meu negócio? Vou te ajudar, tá? Boa. Não, cara, eu acho que a grande parada do experimento é a seguinte. Eu acho que precisa ter um 5, 10% do orçamento para ser desperdiçado mesmo, para ser fundo perdido. Não conta com ele. Não conta com ele. Porque senão você não se permite tomar muito risco, porque, vamos supor, eu tenho, sei lá, vou gastar R$1.000 aqui para fazer um negócio. Putz, cara, e se eu perder esses 1.000, eu não bato a meta, porque esses 1.000, se eu botasse no canal previsível e tal. Que já saberia qual o resultado. Exato. E aí o tempo inteiro é uma escolha de curto, e médio e longo prazo. Então, o que eu falo é que, vamos botar assim, projetos são para projetos, ações e tal, é para bater meta do mês. Experimento para bater a meta do trimestre ou do semestre. Porque o experimento que você está fazendo agora, não é, ele pode ter um impacto imediato, show de bola, do caralho, se tiver. Pode falar a palavra? Que bom, já Pode, já à vontade. Justamente já é tarde demais. Mas assim, se você está precisando do resultado daquele negócio para bater meta, você vai focar nas coisas que você confia mais que vão dar certo. A previsibilidade. Com mais previsibilidade. E não necessariamente aquelas que podem mexer o ponteiro agressivamente. Então, é por isso que eu falo que a gente precisa dividir, inclusive, a rotina. A rotina tem a minha rotina de projetos e execução, é o que eu chamo de operação. A rotina de operação, cara, o foco é KPI, entrega previsível. Eu falei que eu vou fazer isso essa semana, eu faço isso essa semana. Eu tenho que chegar nesse número, eu vou chegar nesse número. Ponto, acabou. Não tem discussão. Não é hora de inventar moda para bater a meta do mês. Mas, ao mesmo tempo, precisa ter uma agenda paralela onde você não tem um compromisso imediato daquele negócio funcionar. Porque quanto mais audacioso você for, mais chance tem de dar merda no curto prazo. E aí você precisa, muitas vezes, cara, é um negócio muito louco. Vou testar. Vou botar um negócio na rua. Puta, não deu certo. Ajusta, aperta um parafuso. Vamos de novo. Porque aí, quando vira esse negócio, aí sim pode ter um efeito muito desproporcional lá na frente. Então, eu realmente recomendo você ter tanto uma dinâmica do dia a dia, algum momento para você testar as coisas que não necessariamente precisam dar certo agora, e ter uma graninha que você... É fundo perdido mesmo. Percentualmente, você diria que seria quanto do orçamento? 5%, 10%? Eu acho que não precisa muito mais. Assim. Se o orçamento é muito grande, pode até ser menos. Assim. Mas eu acho que isso, 5%, 10%, talvez, assim, é pouco. Tudo bem, é pouco, mas ainda assim vai te... É para uma validação, né? Isso, e vai te forçar a ser propositalmente enxuto, eficiente, mitigar risco. Então, cara, se você tem R$1.000 por mês, sinceramente, é o suficiente para você falar assim, R$1.000 por mês. Eu tenho, então, sei lá, tem 2 experimentos.
vamos botar assim, 2 frentes de experimento aqui que eu vou fazer. Tem uns que não precisam de recurso, né? Você vai otimizar uma página, por exemplo, na empresa, não precisa de grana para aquilo ali. Mas não, você quer eventualmente investir em alguma coisa em anúncios, você precisa contratar uma ferramenta para te ajudar, você precisa de um freela para quebrar um galho, não sei o quê. Cara, com isso já é o suficiente para você dar seus pulos. Porque se a coisa começa a dar certo, opa, em vez de 1.000, agora é 2.500, saca? Então até isso você pode usar para conquistar um pouco a confiança e ganhando mais orçamento. Então, eu acho que filosoficamente é muito importante ter para você poder pirar sem um mínimo de culpa daquela grana ir embora. Cara, sabe? animal bate-papo. A gente já estourou o nosso timer. Mas, cara, o que você tá fazendo? Cara, já nem percebi. O que é o Merlin? O que é a GLA? E quem quiser trocar uma ideia contigo, como é que te acha? Boa, vamos lá. Cara, hoje a gente tem, eu e a Thay, a gente tem 2 empresas, né? A Thay era CMO da Max Milhas. A gente tem o GLA, que é o Growth Leaders Academy, que é uma plataforma de educação em marketing growth. A gente tem vários produtos, tem desde o podcast, que é o Deep Growth, que é gratuito, tem nosso canal no YouTube, que é gratuito, tem outras coisas que nós vamos lançar gratuito também. Tem a nossa newsletter, a Alavancas, também gratuito. Toda semana tem um estudo de caso bem legal de growth. A gente tem uma plataforma, dentro de GLA, né, da nossa educação, tem uma plataforma baratinha, R$50 por mês, tem aula, curso, comunidade e tudo mais. Eu já acompanho, tem que já. tá lá dentro. Boa. Cara, hoje o recurso mais acessível, tipo, não tem desculpa. Para quem quer aprender growth, cara, R$49 por mês, é tipo o quilo da mortadela, sério. É patético, é muito barato. É um jogo de longo prazo, de escala mesmo. Aí a gente tem um programa de mentoria, aí sim, muito mais premium e tal, que a gente já teve muitas empresas legais que passaram. Então, essa é a nossa frente de educação, o GLA. E aí, no meio do caminho, a gente foi vendo que tinha uma demanda para uma ferramenta para ajudar as pessoas no dia a dia, né? Ajudar a fazer os experimentos, a gerar lead, a qualificar o lead, fazer gambiarra, que a gente adora. E a gente criou o Merlin. O Merlin, hoje ele é um bot, ele vai ser mais do que um bot, mas ele é um botzinho, onde você constrói fluxos muito facilmente, você arrasta umas caixinhas, você cria condicionais, então se o cara respondeu sim, vem para cá, se o cara respondeu não, vem para cá. Lá dentro você pode fazer cálculo, então eu te pergunto ali, cara, quantos leads você gera por mês? Quanto que você paga não sei o quê? Aí eu boto uma função calculadora, calcula isso, gera um resultado na hora pro cara. Eu integro com tudo, então eu pego aqueles dados e mando pro seu CRM, mando pro RD, mando para um webhook. Eu puxo o dado, então eu posso consultar uma API. Então no meio do caminho eu te pergunto assim, qual que é o seu e-mail? Você bota lá, Thiago, nananã. Aí eu pego esse e-mail, bato no meu banco de dados, na minha API. Esse cara já é meu cliente ou não é? Se sim, trata ele desse jeito. Se não, trata ele desse jeito. Vamos fazer um experimento nisso. Eu já tô aqui já pensando... O Merlin é muito incrível e ele é um belo de um fazedor de gambiarra. Então, se você quiser gerar lead, qualificar lead, porque você coleta muito dado no meio do caminho. Se você quiser... até, por exemplo, eu faço algumas perguntas, se o cara respondeu isso, eu mando pro meu time de vendas. Se não, eu mando ele para esse vídeo aqui que eu vou orientar. Aí, se ele ainda quiser falar com o meu vendedor, eu faço isso. Então, você pode criar vários fluxos Vai da criatividade. Então, a gente tem essas 2 frentes hoje, ambas para o mesmo público, né? Para quem está liderando o crescimento, para quem está envolvido com esse mundo e precisa tanto aprender, a gente fala que é um ecossistema para quem quer aprender e praticar growth. A gente aprende na empresa de educação e pratica com o Merlin. Como é que eu te acho? Muito bom. Agora eu virei influencer, né? Você sabe disso, né? Exato. Nossa, mas é porque eu detesto Tá Instagram. famosinho. Mas um dia eu vou tomar vergonha na cara. Mas de vez em quando, muito de vez em quando, eu posto as coisas lá. Gabriel C. Mineiro. Então, me segue lá e a gente vai... Ó o blogueirinho de hoje. Pô, não consigo desvirar esse negócio, que sacanagem. Bom, então, vocês me encontram no Instagram, no LinkedIn também, e aí o GLA e o Merlin são super bem-vindos. Show? Boa. Mineiro quebrando tudo aí. Fechamos nosso... Que aula, Léo? Fala aí. Cara, já vi que a nossa meta ficou mais audaciosa. Dobrar é pouco, né? Dobrar é pouco. Léo, como é que eu te acho? Como é que eu troco ideia contigo? LinkedIn, leonardo.alexandre.si. Só E buscar. você, Pique, como é que eu te acho? Você me acha no Instagram como Pique Cardoso e no LinkedIn como Luan Cardoso.
Bom, você que assistiu esse episódio até o final e tem um desafio de escalar vendas, tem um formulário aqui embaixo. Formulário, cara, eu tô com esse bug mental. Tem um link aqui embaixo para você agendar um diagnóstico gratuito, bater um papo com o nosso time. A gente vai te ajudar a encurtar o caminho pro teu crescimento. Olha só, deixa eu interromper esse jabá para fazer um jabá em cima do jabá. Vai. O que nós vamos fazer? Compromisso público que vocês se viram para fazer, né? Dar seus pulos. Manda bala aí. Você vai fazer um pré-diagnóstico com o Merlin. Então a galera vai vai responder. Baseado nessas perguntas, vocês podem calcular e dar uma nota, ver o que o cara está fazendo de pior, o que ele está fazendo de melhor, e baseado nisso, aí um vendedor, um consultor de vocês termina esse diagnóstico. Então ele já vai pegar, coletar vários dados. Fechado. O lead ele já recebe um pré-diagnóstico na hora, e se ele quiser um negócio mais profundo, uma consultoria ali um pouco mais detalhada, aí ele entra em contato com. Aí vocês já vão pegar o lead ali e manda bala. Bravo. Então, Beleza? então você que está assistindo esse episódio, agora você tem que clicar para você ver esse pré-diagnóstico. Exatamente. Aí o pessoal que se vira para fazer isso aí. Mas os meninos lá do Merlin ajudam vocês. Dá para fazer umas magias boas. Quiser trocar ideia, thiago.reis.gm, LinkedIn, TikTok, Instagram. Quiser ver minhas dancinhas, é só ir lá no meu TikTok. Porra, eu não tô afim, não. Valeu. Valeu. Valeu.